dúvida, é uma oportunidade única que a gente está tendo de construir do zero todo um ecossistema, influenciar o mercado, influenciar a forma como as pessoas vão se deslocar, criar oportunidades de emprego, pensar que a gente está trabalhando, né, e pensando num futuro que vai ser mais sustentável. O Remessa Talks está de volta e para você que nos acompanha pelo YouTube já deve ter percebido logo de cara que tem novidade. Pois é, Remessa Talks passa a ser a partir de agora gravado presencialmente. Depois aí de quase 80 episódios já exibidos e 2 anos no ar, a gente agora visita os nossos entrevistados, vai até eles e traz para dentro de um estúdio para fazer a gravação. A partir de agora, 3ª temporada, Remessa Talks no ar. Com mais uma novidade também. A gente sempre falou de startups, do ecossistema de startups, mas agora a gente vai falar um pouquinho mais de inovação. Então, não precisa mais ser uma startup para estar aqui no Remessa Talks. Qualquer empresa que faça inovação, qualquer instituto de pesquisa, onde tiver inovação, a gente vai correr atrás para trazer essa visão para vocês. Então, acompanhe essa nova temporada que está começando. Bom, e para começar, o que eu estou fazendo? Eu vim aqui para São José dos Campos, no interior de São Paulo, para falar de inovação pesada, inovação de alto nível. Eu vim aqui para a gente conhecer um pouquinho a história da Eve, a Eve Air Mobility, a empresa que é uma sucursal da Embraer, que está criando um novo produto para um novo mercado, que é um veículo aéreo para transporte urbano de pessoas. É um veículo que vai fazer algo que ainda não é feito por um custo que não se paga hoje por um transporte aéreo, mesmo dentro de uma cidade grande como São Paulo. Quem está comigo é a vice-presidente da Eve Air Mobility, a Flávia Tchatcha, ela que é engenheira e está trabalhando na área de UX, de experiência do usuário, para levar esses conhecimentos que ela tem, que toda a equipe tem, para um novo mercado, para um novo tipo de produto. Então, vem comigo para conhecer essa história. Eu sou Rui Gonçalves e você está no Remessa Talks, uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Vamos nessa! Começa agora o Remessa Talks, uma websérie Remessa Online sobre negócios e startups. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. Estreia da 3ª temporada do Remessa Talks presencialmente. Esse foi o presente que vocês ganharam depois de 1 ano quase de negociação para a gente poder estar aqui conversando com vocês. Obrigado mesmo por ter aceito esse convite. Obrigada, Rui. É uma honra estar aqui e mais uma vez e abrindo, né, essa temporada, gente, que maravilha, que honra. Muito obrigada por nos receber, conhecer um pouquinho da nossa história. É uma história que realmente nos traz muito orgulho. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é o eVTOL, que é como se chama esse veículo aéreo urbano elétrico que vocês estão desenvolvendo? Então, o eVTOL é uma nova modalidade de veículos, né, de aeronaves, que elas têm o objetivo de levar a mobilidade para os grandes centros urbanos. Então, o E é de elétrico e o VTOL é uma sigla de Vertical Takeoff and Landing, de voo vertical como um helicóptero. Só que, no nosso caso, a gente está desenvolvendo um veículo que também tem asa, tem propulsão distribuída, então isso ajuda na questão de ter um veículo mais seguro, né? Em casos de falhas, por exemplo, mas que vai trazer essa comodidade para as pessoas se deslocarem de forma mais rápida, sustentável e acessível nos grandes centros onde você tem mais trânsito. Pergunta que não quer calar. Tem piloto ou a pessoa vai sozinha nesse drone? Tem piloto, sim. No início de operação, a gente espera ter voos com piloto, até por conta de regulamentação. A gente ainda não tem uma regulamentação que permita voos sem piloto. Uhum. Agora, como é que é esse produto, no final das contas? Eu vi algumas fotos, mas ele era a foto do protótipo, né, do experimental. Então ele parecia efetivamente um dronezinho colado num helicóptero. A cabine parecia um helicóptero e as hélices em cima como num drone. Como é que vai ser a concepção desse produto no final? A gente está trabalhando, provavelmente a configuração que você viu é muito próxima à que a gente está trabalhando atualmente no desenvolvimento, né? Então, hoje a gente tem essa configuração que a gente chama de Lift Plus Cruise, porque a gente tem
os rotores que vão fazer esse movimento vertical. Vamos fazer ele decolar e pousar. Isso, e as asas vão ser utilizadas no voo planado, né? No reto horizontal. Exatamente, com os pushers fazendo esse movimento. Ele é um mix, então, de um helicóptero com um avião. Mas ele não é como aquelas aeronaves que, por exemplo, os Estados Unidos usam, se não me engano, na Marinha Americana, que é o Osprey, né? Que ele fica girando o motor, o tilt-rotor. Não é. A gente tem essa configuração, a gente optou por ela ser mais simples, tanto de fabricar, quanto de fazer a manutenção e de certificar também. Então, a gente optou por ela e a gente acredita que é a que vai trazer a maior eficiência para o operador. Quando é que começa a operação comercial? Já tem data para isso, Temos data, sim, 2026. Então, é a data que a gente está imaginando começar a entrada em operação. E estamos trabalhando, né, com os nossos clientes para identificar o local que eles vão querer realizar esse início de operação. Normalmente, na aviação, um protótipo, né, um lançamento, efetivamente a entrega comercial de um protótipo, ela está uns 2 anos adiantado do rollout. Você está falando de 2026, a gente pode esperar a apresentação efetiva do protótipo que vai ser utilizado comercialmente para 2024? Olha, Rui, são datas que a gente não tem aberto ao público. E qual o motivo, né? A gente preza muito pela segurança em todo o desenvolvimento, em todo o nosso dia a dia na empresa. E a partir do momento que a gente começa a comunicar muito essas datas intermediárias do desenvolvimento, acaba colocando uma pressão a mais para o time e a gente não quer voar nada, nem trazer fazer nenhum teste que possa colocar em risco, né, as pessoas, muito menos o equipamento. Então, a gente tem as nossas datas, a gente tem o nosso timeline, mas a gente não tem aberto essas datas. Então, assim que acontecer, vocês vão ficar sabendo. A gente tem sido muito mais comunicativo em termos de tarefas, em termos de marcos, testes que a gente tem feito, se você comparar, né, com programas da Embraer, porque justamente a gente quer trazer um pouco mais para as pessoas, né, como que essa realidade ela está sendo construída. Então, não fique ansioso, a gente vai comunicar aí cada mudança, cada alegria que a gente tiver ao longo do nosso desenvolvimento, a gente vai compartilhar com vocês. Você falou um nome importante aí que a gente não tinha citado, entrado nesse aspecto, né, que é a marca Embraer. A IVE é uma empresa Embraer? A IVE é uma empresa do grupo Embraer, sim. A gente nasceu dentro do braço de inovação disruptiva da Embraer, que é a EmbraerX. Então, a gente nasceu lá por volta de 2017, 2018, como um projeto da EmbraerX. E a gente ficou incubado ali até 2020, onde tanto o desenvolvimento do veículo como do serviço de gestão do tráfego aéreo urbano, software de gestão de tráfego aéreo urbano, eles estavam sendo desenvolvidos na EmbraerX e a gente identificou que eles estavam numa maturidade tamanha que valeria a pena a gente buscar outros investidores, né, e colocar um pouco mais de foco nesse mercado. E foi o que a gente fez. Então, em 2020, a gente nasceu como empresa independente, com o objetivo de buscar mais investimento. E foi aí que a gente identificou uma oportunidade de se juntar com uma SPAC, que é uma Special Purpose Acquisition Company, que é formada justamente para adquirir, se juntar com outra, né? E foi isso que aconteceu com a gente juntou com a SPAC. Em maio do ano passado, a gente foi listado na Bolsa de Nova York como uma empresa. Então, vocês já estão na Bolsa? Já estamos na Bolsa há 1 ano. Sim, já estamos. E temos a Embraer como a acionista majoritária, mas também temos outros investidores. Você falou de investimento, né? Quando uma startup nasce, normalmente a pessoa tem uma ideia, coloca isso no PowerPoint, convence alguém a fazer o primeiro cheque, que às vezes é de alguns poucos milhares de reais,
que é o investidor anjo dele, e ele inicia esse trajeto. Esse é o tipo de projeto que o investidor anjo não vai te dar um cheque de poucos milhares, poucas milhares de reais. Tem que ser alguns milhões. Como é que você financia um projeto como esse? Ele nasce do dinheiro do orçamento da Embraer, e aí, como é que é essa transição para receber investimento? E o último que vocês receberam foi do BNDES no ano passado, né? Quase meio bilhão. Isso, né? Recebemos uma linha de crédito para a utilização no desenvolvimento do veículo, mas como que tudo isso nasceu, né? Em 2020, quando a gente virou uma empresa independente, a gente tinha o plano de passar pelas séries A, B, C, assim vai, né? Como uma startup. Como uma startup qualquer, né? A gente não imaginava ser listado antes da entrada em operação ou da entrega do veículo. Mas como houve essa oportunidade da gente acelerar esse ganho, né, de investimento e ter, ao fim da transação, um montante que nos desse um pouco de respiro para conseguir desenvolver a aeronave, né? Isso para a gente foi muito positivo. Eu acho que a gente teve um processo, né, um pouco desafiador para conseguir fazer tudo que a gente precisava, colocar todos os processos, toda a governança necessária para que a gente fosse listado, né, num tempo hábil, e a gente conseguiu, né? E então, se a gente for comparar, a gente não é mais uma startup, né, na garagem de casa ali da casa dos pais. A gente já é uma empresa listada, então a gente tem aí algumas características que são um pouco diferentes, que deixam, né, que trazem aí um olhar diferente, mas por outro lado a gente também tem um cenário muito positivo, né, de caixa. A gente tem também todo o suporte da Embraer, não só, né, sendo a investidora principal da empresa, mas todo o know-how de mais de 50 anos na aviação. A gente tem mão de obra, né? Toda a mão de obra altamente qualificada, que a gente tem acesso, que na verdade está desenvolvendo todo o nosso portfólio de produtos e serviços. E não só a própria Embraer, mas também outra empresa do grupo, que é a TEC, que hoje ela é responsável pelo desenvolvimento da solução de tráfego aéreo urbano. Então, assim, a gente conta com toda essa rede. A rede também, né, quando a gente for entrar em operação, rede de suporte, de serviços espalhadas pelo mundo. Então, isso já nos traz muito a questão de respaldo, de confiança. E eu acho que também nos ajudou nesse processo de captura de investimento. E também, né, nos nossos primeiros clientes, né, que estão com a gente. Aí hoje a gente tem mais de 2.770 ordens de compra, né? Ou seja, um conjunto de empresas pelo mundo já disse que tem interesse em adquirir 2.770 veículos. Exato. E assim, além de ser o maior backlog da indústria, né, de VTOLs, é também o mais diversificado. Então, a gente tem 26 clientes, dentre airliners, como a United, que é um nome pesado para aviação. A gente tem Republic, SkyWest. Então, esses três, além de serem nossos clientes, eles também são investidores. Né? A gente tem também clientes operadores de helicóptero, operadores de aviação executiva, a gente tem aplicativos, a gente tem leasing companies. Então, a gente tem uma gama muito extensa e empresas em todo o globo. Então, em todas as regiões. Isso é muito bacana. Você está falando de um mercado, e aí, por isso que eu citei, né? Desenvolver um novo produto para um novo mercado. Existe o mercado de aviação tradicional, altamente regulado, regras internacionais que devem ser seguidas pelos operadores, pelos países, por todo mundo. E aí você cria um mercado para atuar num segmento desse da aviação que não tem nada hoje. Então, ou seja, você está criando um produto que não existe, para um mercado que não está definido, para uma regulação que você não sabe qual é. Não tem certeza demais nisso? A gente tem que gostar um pouquinho de incerteza para estar nesse mercado, com certeza. Mas, por outro lado, é uma oportunidade única, né, de construir do zero tudo isso. Então, assim, quando eu estava na universidade, eu não imaginava que eu
poderia passar por essa situação de realmente ter uma página em branco e poder ajudar a construir tudo isso e considerando, né, tudo aquilo que a gente sempre quis fazer diferente na aviação, na mobilidade, né, na própria empresa, porque a gente está criando uma empresa, certo? A gente tem essa oportunidade de mudar, de influenciar, de fazer com que todo esse negócio ele seja mais colaborativo, que ele tenha um olhar para a sustentabilidade, para as pessoas, para a comunidade, para o negócio. Então, é um lado muito positivo dessa moeda, a gente ter esse monte de incerteza. E é por isso que, no fundo, a gente tem que trazer para essa empresa esse olhar, né, de fora para dentro. E aí, falando um pouquinho até da minha própria posição na empresa, né? Porque hoje eu sou responsável tanto por experiência do usuário como inteligência de mercado, que nada mais é que capturar todo esse movimento, essas tendências, o que as pessoas esperam, o que elas precisam. Tanto da parte do passageiro quanto do operador. Isso, eu tô falando aqui de todas as partes interessadas, porque a gente está criando um ecossistema, então a gente tem que ter essa abordagem de ecossistema. Não adianta só eu entregar um veículo em 2026 se eu não tiver onde pousar, se eu não tiver quem compre o ticket, por onde, se eu não tiver energia chegando nesse local de pouso. Então, assim, são muitos pontos que a gente tem que ajudar a ligar. E a IVE, ela tem se posicionado como uma integradora desse ecossistema, né? colocando a mãozinha de um player com a mãozinha do outro para pulverizar isso, para ajudar realmente a fazer com que esse ecossistema esteja pronto para entrada em serviço. Então, nesse sentido, acho que o meu papel tem sido muito esse de coletar essas informações, traduzir em estratégias para que a empresa possa realmente se posicionar no momento correto, com os produtos corretos, com os parceiros corretos e garantir essa entrada de serviço. A gente falou de muitas incertezas. Quais são as certezas que vocês já têm? E essas certezas que vocês já têm em relação ao produto, sobre a concepção dele, e as certezas que vocês já têm sobre mercado para ele? Não, legal. Com relação ao produto, ao veículo, as certezas que a gente tem, né? Hoje a gente está desenvolvendo um veículo que ele é pilotado e ele é para 4 pessoas. E aí a gente tem como grande foco o movimento dentro das cidades, porque é onde a gente identifica que é 99% dos casos, né, que a gente vai conseguir atender com a configuração que a gente tem, né, e a gente já vai trazer uma qualidade de vida para as pessoas, uma nova opção de você se deslocar de maneira fácil, sustentável e rápida. Então, eu acho que é um pouco dessa proposta do veículo, e a gente quer que as pessoas elas vejam esse veículo como um veículo possível, um veículo para todos, né? Então a gente tem esse olhar de acessibilidade não só física, né? Então a gente tem um olhar muito cuidadoso de como que a gente pode fazer com que ele receba pessoas com diferentes necessidades, mas também que ele seja acessível em termos de custo. Financeiramente viável. Financeiramente viável para o operador e para quem vai usar. E que ele esteja acessível em várias localidades da cidade. Então, para que esse mercado ele pare de pé, ele tem que ser escalável. O que é um valor viável na visão de vocês? Quanto é que vai custar um voo? Porque a gente não pode falar como um avião em hora de voo, porque esses deslocamentos serão provavelmente deslocamentos de alguns minutos. Mas quanto é que vai custar um ticket para um deslocamento urbano em média? Legal. O nosso objetivo a médio e longo prazo é que a gente consiga ter valores muito próximos ao que a gente paga hoje num carro compartilhado, tá? Para uma mesma rota. Né? Então, isso significa dizer que uma pessoa que hoje pega Uber, pega um táxi, vai poder utilizar esse serviço no futuro. Né? A gente sabe que talvez início de operação isso seja um pouquinho mais alto. Inevitável. Mas a gente espera que seja muito diferente ao praticado pelo helicóptero hoje. E por ele ser elétrico, né, ele tem um custo de operação mais baixo.
Então, esse é o mercado que a gente está olhando. A gente tem alguns casos de uso que a gente acredita que vão ser mais importantes no início de operação. Um deles é o Airport Shuttle, que significa idas ou voltas, né, De um de um aeroporto. Uhum. E não precisa ser grande, pode ser Congonhas, em São Paulo também Congonhas é grande. Não é grande, mas ele tá no meio da cidade, tá certo. Mas poderia ser, sei lá, em Campinas, um deslocamento até o Campo dos Amarais. Pode ser, Uhum. pode ser. Uhum. Então tem o Airport Shuttle, tem o deslocamento como o Air Taxi mesmo, Uhum. né, de um ponto ao outro. E a gente vê um terceiro uso que talvez seja mais reduzido, mas que é o de turismo, como a gente tem no Rio, para visitar o Cristo, Uhum. e nas cataratas, né, como um dos nossos clientes fazem essas rotas. Uhum. E assim, eu acho que hoje a gente tem esses turismos, talvez mais reduzidos, porque o custo também é elevado. Serviço aéreo Né? especializado também pode ser beneficiado se você reduzir o custo da hora de voo, porque um helicóptero é um equipamento caríssimo. E ele é caríssimo pela complexidade do próprio equipamento, né? Você liga o motor do helicóptero, girou o rotor, você já gastou uma baita de uma grana por causa disso. E a concepção de um veículo que vocês estão fazendo elétrico, nascendo do protótipo do zero, muito provavelmente tem uma concepção muito mais eficiente das soluções tecnológicas envolvidas com custo. Dá pra gente fazer uma comparação? Você falou assim, usar Sim. isso próximo do valor de um transporte de um carro. Quanto isso é mais barato, por exemplo, do que um helicóptero? 10 vezes? 20 vezes? A gente imagina uma redução de 90% do custo hoje de um ticket para helicóptero. E acho que é importante também mencionar que a gente está falando de um serviço compartilhado, né? A gente não está falando que eu vou comprar o meu eVTOL, vou estacionar lá em casa e vou para o trabalho com ele. Pelo menos ainda não é aquela figurinha dos Jetsons ainda. Não vai ser isso. A gente está imaginando que vai ser mais ou menos como a gente tem hoje na aviação, que você tem os aeroportos e a gente vai ter os vertiportos espalhados na cidade, assim como a gente tem estações de metrô que você vai ter que se deslocar até ali e aí você vai de VTOL até o próximo vertiporto e de lá você faz essa última milha conforme for melhor para você, seja a pé, seja algum outro carro compartilhado ou transporte público. Então, acho que é interessante contar um pouquinho desse multimodal que vai ser. Que essa é parte da certeza sobre o negócio. Que é a certeza. Como é que a gente vai operar. Exato. Então, assim, e isso traz um leque de oportunidades para que a população possa escolher o que faz mais sentido para ela, né? Se eu quero chegar mais rápido, porque é aniversário do meu filho, então eu vou optar pegar o eVTOL hoje, ou se eu não tô de boa, eu vou lendo atrás no banco de trás do Uber e tá tranquilo se demorar mais. São 6 horas da tarde de uma sexta-feira, feriado prolongado com chuva. Vou apanhar 3 horas aqui dentro. E tudo bem. Então, acho que a gente, né, nesses anos de projeto, a gente entendeu muito a questão do que é produtividade, né? E a produtividade, ela depende da interpretação de cada um. Uns querem chegar mais cedo porque querem ficar com a família, ou porque eles querem ter a oportunidade de ter um emprego melhor e aí fazer ter um segundo emprego, ou estudar, ou ir ao médico. Então, cada um tem um objetivo, uma necessidade. E é isso que a gente quer proporcionar, opções. Eu dei o exemplo dos Jetsons porque acho que talvez eu seja a figura mais clara que as pessoas têm na cabeça sobre o uso de um veículo que voa. Mas como é que vai ser o futuro? Vocês estão falando de 2.770 aeronaves que já estão aí na sua lista. Logicamente que ainda existem alguns passos para confirmar essas vendas, mas dentro de uma cidade como São Paulo, a gente vai ter quantas aeronaves dessas voando? A gente vai ver um passando atrás do outro? Qual vai ser o volume de tráfego que a gente deve ter, pelo menos, aí nos primeiros anos de operação? Legal. Eu vou dar como exemplo a cidade do Rio de Janeiro, que é uma que está fresquinha aqui na minha memória. Então, no Rio de Janeiro, a gente fez um trabalho para entender como que seria essa operação no futuro. Então, a gente fez uma rota
operou uma rota por um mês da Barra da Tijuca até o aeroporto de Galeão. E a gente testou algumas variáveis, horários do dia. Foi um MVP da operação. Uhum. E aí a gente conseguiu realmente entender um pouquinho dessa dinâmica. E nessa ocasião, o que a gente tinha, né? Em termos de preço que você me perguntou. A gente estava cobrando tickets a partir de R$ 99,00, por exemplo, para esse deslocamento de 12 a 15 minutos, dependendo da rota. Coisa que no solo você demora pelo menos 1h30, 2 horas. Uhum. E em termos de rotas, né, pensando num mercado mais maduro no Rio, isso chega a 247 veículos voando, né, na cidade por mais de 100 rotas, né, endereçando ali uma casa de 2 ou 3 milhões de passageiros por ano. Então, se você comparar isso com uma fabricação de automóveis, por exemplo, é muito mais baixo. Então, a gente não tem essa pretensão de substituir, não é isso. Mas se você pensar com a fabricação de automóveis no início da indústria automobilística, provavelmente deve ser muito maior, né? É bem possível. Mas a gente não tem essa pretensão de acabar com o trânsito no solo e levar para o céu, mas ainda assim vão ter muitos veículos voando ao mesmo tempo. E né, isso é o que a gente imagina. Muito provavelmente você vai diminuir a quantidade, a tendência é que diminua a quantidade de helicópteros operando, os helicópteros passam a fazer voos com uma distância um pouco maior, então assim, uma distância curta dessa para 2, 3, 4 pessoas vai acabar com a necessidade do helicóptero, o helicóptero vai ser destinado a alguma outra função e esse produto começa a abastecer esse mercado. Se a gente pensar nisso, se meu raciocínio estiver certo, qual é o tamanho do mercado potencial no mundo inteiro para esse tipo de aeronave? Porque, vamos de novo, a origem é a Embraer, e a Embraer tem previsões, todas as fabricantes de aeronaves fazem previsões para os próximos 10, para os próximos 20 anos, sobre os segmentos, qual é o tipo de aeronave, qual é o tamanho, quantidade de passageiro, quais são os tipos de rotas que serão operadas nisso, e você desenha a sua produção para atender isso. Vocês já conseguem fazer esse tipo de estimativa? Qual é o tamanho do mercado mundial para esse tipo de aeronave? Sim, temos isso, sim. A gente tem como previsão, uma previsão nossa, depois a gente até acabou fazendo um trabalho com a KPMG para, né, ter uma segunda opinião, e tem outras visões de mercado também que corroboram com essa visão. Mas hoje a gente tem um mercado global de total de 50 mil veículos em 2035, voando no mundo todo. Você está falando de quanto? 50 mil veículos? Não só da IVE, né? Sim. No mercado global. No universo, que a gente está falando assim, de praticamente em 10 anos desse mercado. Ou seja, operação. Startando ele em 2022, em 2025, 2026, 10 anos depois, 50 mil veículos. Você está falando de 2.700 só para início da IVE, então é um mercado que vocês estão estimando em quantos bilhões de dólares? Ao todo, acho que dão ao redor de 800 bilhões cumulativo, né? Até 2040. 800 bilhões de dólares em aeronaves elétricas voando nas cidades pelo mundo. Exatamente. E serviços associados, né? Não só o custo do veículo, mas tem um mercado potencial muito alto. Então, estamos trabalhando para isso, né? A gente sabe que no mundo, e é até curioso, né? Porque tem até um estudo recente que falou que tem mais de 600 projetos de VTOL no mundo, é claro, desde banheira voadora até empresas mais sérias. Mas no total de mais de 300 empresas trabalhando nisso hoje. Então, todo mundo quer compartilhar um pouquinho dessa pizza, né? E a gente também tá nesse processo e a gente imagina que a gente vai ser um player aí importante. Com o DNA de vocês, né, nascendo onde vocês nasceram, a chance de vocês serem um dos players mais importantes desse mercado é bastante alta. Né, pegando pelo histórico que a Embraer tem, certamente vocês vão ser. Agora, você falou da questão do custo.
E a gente sabe que, por exemplo, para você operar um avião, um helicóptero, existe uma série de homologações. Até o parafuso tem que ser um parafuso aeronáutico. E isso também faz com que o preço da operação seja elevado, porque tudo é muito caro nesse segmento. Como é que você consegue brigar com esse tipo de custo? Porque se você for usar só material aeronáutico nesse tipo de equipamento, a chance de você trazer esse preço da operação para um custo muito similar ao de um automóvel fica difícil, né? Sim, sim. Estamos começando agora, então, a seleção dos fornecedores que vão nos acompanhar aí no veículo comercial e realmente essa questão de custo, ela é sempre desafiadora, né? Independente se é com startups ou empresas mais tradicionais, mas assim, no fundo a gente está tentando trazer para a discussão vários tipos de empresa, não só as tradicionais de aviação, mas também buscando oportunidades em outros segmentos que podem nos ajudar também. Mas como ainda não definimos ainda quais serão, então não consigo te explicar e dizer, não, vamos pegar só startups, porque também não é só o caso, né? Então para cada sistema, provavelmente a gente vai ter uma escolha que vai pesar para um lado, para garantir que a gente vai ter o produto na entrada em serviço, um produto, né, que vai ser certificado. Então, o parafuso vai ter que ser certificado se é da startup ou se é da empresa tradicional. Acho que os processos a gente não vai conseguir fugir, né? Então, e como eu disse lá no início, acho que a segurança em primeiro lugar. A gente não quer abrir mão da segurança por conta também do custo, né? Então, acho que tem toda essa preocupação também. Olhando para a concorrência, certamente vocês vão concorrer com outros gigantes do mundo aeronáutico e empresas inovadoras, como não é o caso específico, mas uma empresa inovadora que entra num mercado desse e balança o mercado é uma Tesla. Muito provavelmente deve haver uma Tesla surgindo por aí para o mercado do eVTOL. Como é que estão os concorrentes? O que eles estão fazendo? Em que parte, em que etapa do desenvolvimento eles estão? Olhando para os principais, aqueles que efetivamente vocês têm que acompanhar. Sim, a gente acompanha de perto uma série deles, né? E a gente tem visto aí alguns movimentos interessantes, até recentes, né? E eu acho que como esperado, né? Principalmente para quem não era da aviação, eu acho que tinha uma visão muito otimista do que era desenvolver um produto para aviação, né? E o que a gente tem visto até recente esses timelines, eles indo para a direita, né? Eles sendo atrasados por conta dessa perspectiva muito otimista de certificação, de desenvolvimento, né, aeronáutico. Porque pode demonstrar um avanço muito grande quando a gente vê vários desses competidores voando demonstradores para lá e para cá e mostrando a configuração deles em vários vídeos, em eventos, mas muitos deles a gente sabe que eles não estão tomando crédito desses voos para a campanha de certificação, né? E a gente tem um desenvolvimento um pouco diferente, né, baseado ali em toda a experiência da Embraer, onde a gente vai fazer os voos quando é o momento mesmo de certificar, onde a gente vai ter todo esse acompanhamento dos órgãos homologadores com a gente nesse processo. Então a gente sabe que tudo que a gente for, né, realmente voar já terá essa finalidade, né? Ou por uma finalidade de aprendizado, mas aí são coisas que a gente também tem em mente. Mas assim, eu acho que tem esse olhar, né, de que as entradas em serviço estão sendo postergadas e tá ficando mais um pouquinho para frente. Tá ficando todo mundo muito próximo ali, né? Então acho que tem esse olhar. Eu acho que tem uma questão também de investimento, então tem algumas empresas que têm mais caixa, outras nem tanto, então é difícil, como você mesmo disse, né? Para desenvolver e certificar um veículo, você precisa ter um respaldo muito grande, né? Um caixa que
Uhum. Porque ainda mais se você atrasar, porque isso significa mais horas, mais pessoas, mais tempo. E a gente está falando de caixa, de investimento e tudo mais, e tem uma coisa que é super importante nesse desenvolvimento, a qualificação do pessoal envolvido. Você não desenvolve uma aeronave nova num mercado novo com pessoas sem experiência. Você teve mais de 10 anos de Embraer até essa transição para essa subsidiária. Você tem graduação pela USP, mestrado pelo ITA e doutorado pela USP, né? Qual é o perfil de quem trabalha nessa indústria? É todo mundo gêniozinho, que nem você? Boa pergunta, Rui. Na verdade, assim, a gente tem uma barra bem alta, isso é verdade. Assim, a gente tem as melhores pessoas, né, dentro do time. E não é só uma questão de títulos, né, ou inteligência, eu acho que tem... Ou pela instituição pela qual você passou. Não, eu acho que isso tem muito de soft skill também, tem muito do perfil que a gente está buscando, que esteja alinhado com a nossa cultura, que esteja alinhado com essa questão que você trouxe logo no início da incerteza, conseguir trabalhar bem na incerteza e saber, né, trilhar caminhos que, se não der certo esse lado, a gente muda para o outro, essa flexibilidade, né, essa resiliência importante também. Então, não é só você, né, ter ali o título atrás de você na parede, mas eu acho que é você estar curtindo esse momento, né? Eu acho que um dos nossos grandes valores aí, Enjoy the Ride, é você conseguir ver isso como um propósito para você também e querer construir essa empresa do zero e participar disso e estar junto com a gente nessa empreitada, porque ela não é fácil, ela é desafiadora, mas eu falo que a gente se diverte bastante, porque, sem dúvida, é uma oportunidade única que a gente está tendo de construir do zero todo um ecossistema, influenciar o mercado, influenciar a forma como as pessoas vão se deslocar, criar oportunidades de emprego, pensar que a gente está trabalhando, né, e pensando num futuro que vai ser mais sustentável. Então, acho que tem outros elementos que compõem a nossa força de trabalho. Mas, sem dúvida, a nossa barra é alta e as pessoas que estão com a gente são fantásticas. É uma das melhores coisas da empresa é saber que a gente pode contar com cada um que está ali. Agora, conta pra gente. Um belo dia você estava lá na Embraer, anos e anos de empresa, e aí veio o teu chefe e disse assim, olha, o teu projeto vai virar uma outra empresa. Você vai ser desligada da Embraer, vai ser contratada para essa outra empresa. O que passou pela sua cabeça? Você pensou assim, meu plano de saúde? Como é que foi essa transição? Não, ela começou muito antes, Rui, e é até curioso você comentar isso, porque... eu fui uma das primeiras pessoas que embarcou nesse projeto quando ele começou lá na Embraerex. Eu não era da Embraerex, mas eu auxiliava trazendo esse olhar de experiência do usuário desde o início do projeto, a gente indo para campo, conversando com as pessoas, entendendo o que era mobilidade, como que a gente poderia trazer algo novo para esse mercado. E naquela época era muito engraçado, porque as pessoas eram um grupinho muito seleto ali, muito pequeno. E eu lembro até hoje de uma pessoa que falava assim, olha, no kick-off do projeto, falando assim, o pessoal que tá aqui nessa sala, um dia a gente vai ser outra empresa, a gente vai ter ações e não sei o quê. E aí, isso é 2018, início de 2018. E eu falei assim, gente, estou na Embraer, né? Como assim? Eu vou sair outra daqui. empresa, né? Vou ter ações, né? Se eu vou ter ações, quer dizer que vai ser listado. Então, assim, naquele momento eu achava tudo aquilo muito louco. E a gente tá falando de 5 anos atrás. E a gente tá falando de 5 anos atrás. E, assim, eu acho que foi um momento muito especial pra mim quando a gente foi listado na Bolsa. Porque eu falei assim, caramba, né? A gente conseguiu fazer isso acontecer. Aquele cara que eu achei que era louco, não era louco, Ele não. não era louco, não. Ele tava ali visionário, né? Inspirando a gente a fazer diferente. E a gente conseguiu fazer. Então, eu sou muito grata àquele momento de reflexão e de falar assim, nossa, às vezes, né, a gente tem que acreditar. Esse cara que falou isso pra você não foi o seu Osiris Silva, não, né? Não Porque ele foi muito visionário. Sem Ele fez coisas que dúvida. ninguém acreditou que ele faria. Não foi na época, mas com certeza acho que a inspiração do Osiris nos traz até hoje, né? Esse desejo de ir além. Que
Que legal, que legal. Bom, pra gente encerrar, me fala uma coisa. Você fez toda a sua formação, pelo menos os anos iniciais da sua formação, focada muito em engenharia, né? Engenharia mecatrônica, aeroespacial, mecânica, industrial, você foi olhar a engenharia. E você disse que você é vice-presidente de experiência do usuário e inteligência de mercado. Eu não vi nada ligado com eletrônica, aeronáutica no seu cargo. Como é que você foi parar nessa posição e como é que tudo isso que você aprendeu você usa no que você faz? Não, bacana. E eu acho que são aprendizados, né? No fundo, eu fiz mecatrônica muito pelo desafio, porque quando eu era jovem, eu tinha, Mais né? jovem. Eu era mais jovem. A mecatrônica estava na moda, enfim, vamos fazer robozinho. Então, eu tinha um desejo de fazer um robô para o meu filho, para os meus filhos. E aí, eu entrei na faculdade, porque assim, era difícil, vamos lá, e passei, fiquei feliz. Mas eu gostei muito da graduação, não foi um sofrimento, não, foi bem legal. E quando eu me formei, eu vim para o PE, que é o Programa de Especialização em Engenharia da Embraer. E no primeiro dia do PE, eu conheci uma moça chamada Priscila, e ela trabalhava na área de interiores. E ela contou um pouco, né, de como que era o dia dela, né, as tarefas, né, como que era a área. Área de interiores de aeronaves. Quer dizer, como é que você constrói ela arquitetonicamente lá dentro para funcionar. Isso, exatamente. E eu fiquei encantada, porque foi a primeira vez que eu falei assim, eu saí do meu olhar, eu preciso automatizar uma máquina, um sistema para alguém, para o olhar de quem é esse alguém. Como que eu faço isso para essa pessoa? Então, foi a partir desse momento que eu falo que foi o meu ponto da virada mesmo, esse primeiro dia, foi que eu comecei a olhar para as pessoas que estavam ali ou dentro da aeronave ou interagindo, né? Então, eu entrei para trabalhar com a parte de ergonomia e fatores humanos na Embraer naquela época. E aí eu fui construindo, né, a minha carreira nesse olhar. Então, quando eu fiz o mestrado, eu já apliquei, então a tese já foi em ergonomia. Quando eu fiz o doutorado, foi em conjunto com um projeto de desenvolvimento tecnológico da Embraer com a USP, o Fiscar e UFSC na época, mas aí eu fiz o doutorado pela USP. E também estudando conforto, estudando como que a gente poderia melhorar o desenvolvimento do interior da aeronave, considerando as necessidades das pessoas, o que elas faziam ali dentro. E aí, daí eu fui entender, aí eu fui ampliando, então eu fui saindo do veículo e olhando para o produto expandido, olhando para a jornada, olhando, né, para os outros atores do ecossistema da aviação. É uma máquina que tem a interação humana o tempo todo. Sim, e aí eu saí eu saí do contexto avião para o contexto viagem, para o contexto mobilidade. Né? Então, hoje eu trabalho com isso, né? Com o contexto da mobilidade e como realmente fazer esse orquestramento de todas essas necessidades, seja do operador, que quer ter um custo mais baixo para ele poder escalar e levar mais pessoas, seja do usuário, que quer um ticket mais baixo para que ele possa voar mais vezes, seja do cara da infraestrutura, que também quer ser atrativo no local atrativo, o cara da energia, que quer disponibilizar a energia dele a um custo bom para os dois lados. Então, assim, tentando orquestrar todos esses lados. E é por isso que a gente faz uma série de... Hoje, né, estão trazendo para a minha realidade, a gente faz uma série de intervenções, eventos, conversas, entrevistas, observações. Então, o mais recente que a gente fez foi um evento relacionado à infraestrutura, onde a gente trouxe aí mais de 20 pessoas desse ecossistema para ajudar a gente a criar o que é uma visão compartilhada do que precisa ser feito até a entrada em serviço. Né? Nesses vários pontos, né? Na parte de infraestrutura de solo, infraestrutura digital no ar, como que eu levo a energia, quanto de energia vai precisar, qual é o espaço que eu vou precisar no vertiporto para, né, ter o veículo, ter a manutenção, ter um espaço para lounge do passageiro. Então, a gente trouxe, as pessoas
para se reunirem e trocarem. E é interessante, porque nessas interações a gente descobre que cada um tem um olhar, cada um tem uma informação. Se a gente não coloca todo mundo na sala, às vezes você fica com uma percepção, né? Você fica uma área cinzenta, você não tem aquela informação. Porque você corre o risco de estar desenvolvendo o melhor produto sobre critérios de eficiência no consumo de energia e aerodinâmico e não atender a necessidade do teu cliente, não ser muito mais pesado do que suporta um L ponto, por exemplo. Você começa a ter esse tipo de dificuldade. Às vezes né? não é o local que ele quer operar, não é no tempo que ele quer operar. Não é na rota que ele quer operar, não tem a facilidade que ele espera de um serviço como esse. Exatamente. Né? Porque você não vai botar uma coberturazinha na lateral de um L ponto e o cara ficar esperando como se fosse um ônibus. Tem que ter uma infraestrutura pelo tipo de operação, né? Então tudo isso precisa ser entendido. Exato. Esse é um dos exemplos, mas a gente tem outros eventos que a gente reúne com os nossos operadores, como Advisory Boards, onde a gente mostra um pouquinho do desenvolvimento, o status, traz alguns trade-offs, né, para que eles nos ajudem a tomar a decisão juntos de qual a melhor configuração para essa aeronave. Então, a gente tem algumas formas da gente tangibilizar, né? Acho que o mais importante é a gente ouvir e como que a gente traduz isso realmente em características, em novos serviços. Então, esse é um pouco do nosso trabalho. No final das contas, é mais fácil lidar com robô ou lidar com gente? Olha, eu lidei muito pouco com robô, mas eu gosto bastante de fazer essa conexão. Né, do que as pessoas esperam e como a gente pode ter um produto e no final do dia uma qualidade de vida muito melhor, né? Eu acho que não é só o robô, tecnologia por si só, mas como que ela pode trazer um valor para o nosso dia a dia. Legal. Flávia, infelizmente já esgotou o tempo, o nosso tempo de voo já está encerrado. Quero muito te agradecer por ter aceito o convite, por estar aqui nessa estreia da nova temporada, pela primeira vez presencial, e dizer que eu tô louco para começar a ver esse aviãozinho voando por aí, para ver ele pelo menos ser testado, né? Já que eu moro aqui em São José dos Campos também, vai ficar mais fácil para eu ver. Vai ficar, com certeza. Muito obrigada, Rui, foi um prazer estar com você, abrindo essa temporada e falando um pouquinho da nossa empresa, dos nossos desafios, das nossas oportunidades. Legal, valeu. Bom, eu agradeço você que nos acompanhou até aqui. Então, semana que vem tem um novo episódio, também presencial. Aproveita e acompanha a gente nessa nova temporada do Remessa Talks. Um abraço e até a próxima. Esse foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.